sobre como tudo começou e me impressionou a memória dela, né, os detalhes. Mas foi bem aquilo mesmo. Puxa, 5 anos e meio, a sensação é de que é a primeira vez, né? Eu me sinto... acho que não está funcionando aqui? Tá? Vou colocar aqui. Ah, tá ok. Tá bom. Eu não estou acostumado a falar em microfone, não. Tenho um problema de audição, então normalmente eu falo alto demais, né? Mas, enfim. A sensação é de que é a minha primeira vez, né? 5 anos e meio, quase 6 anos, mas eu sempre tive vinculado a esta casa. Durante esses 6 anos no Brasil, eu sempre pensei no KSSF, nas minhas orações diárias, sempre vibrando, né, em favor do grupo, né? O grupo remanescente é pequeno, quando nós pensamos no grupo que deu origem, né, a esta casa, mas temos certeza que todos eles estão, de alguma forma, envolvidos no movimento espírita, né, realizando, né, a tarefa que lhes cabe. E a nossa é aqui no KSSF. Retornei há 6 meses, então devagarzinho, né, me reintegrando à casa, conhecendo a todos vocês. Observo que a maioria, as fisionomias novas. Peço um pouquinho de paciência, talvez eu venha perguntar o nome de vocês inúmeras vezes até que eu memorize, né? Também a questão da idade está começando a pesar, né? Mas estou feliz, sinceramente estou feliz, não por estar na tribuna, mas pelos 15 anos do KSSF. Quando nós idealizamos este centro, nós não imaginamos que estaríamos aqui, hoje, celebrando este aniversário. Como a Marisa falou, inúmeras as dificuldades. Imaginem, há 15 anos atrás, a comunidade brasileira não é a que nós conhecemos no dia de hoje. Então, inúmeras as dificuldades. Acreditem, não foi fácil. Mas, mesmo assim, como nós sabemos que a tarefa não é nossa, a espiritualidade superior, amparada por Jesus, em nome de Deus, tem sustentado o KSSF e trabalhado exaustivamente na manutenção, preservação e proteção deste rancho de luz para uns, seara de luz e trabalho para outros. Em ambos os planos da vida, nós iremos tentar abordar exatamente esse sistema. O centro espírita extrapola essas 4 paredes. E eu não sei até que ponto nós temos consciência dessa realidade. Mesmo nós que estamos há algum tempo, né, estudando, participando ativamente no movimento espírita. Antes de dar início ao trabalho da noite de hoje, eu gostaria de publicamente agradecer a 3 pessoas. Não fossem essas 3 pessoas que colaboraram decisivamente para a construção da fundação desta casa, nós não estaríamos aqui, né? E aonde quer que eles estejam, que eles recebam o nosso abraço, né, a nossa gratidão. Lógico, além do plano espiritual, uma dessas pessoas, Carlos Campetti, eu não sei se vocês, né, se não o conhecem, não percam a oportunidade. Uma criatura maravilhosa, né? Conhecimento espírita profundo. Haja vista que hoje ele é diretor, se eu não me engano, da área doutrinária da Federação Espírita Brasileira. Ex-franciscano, franciscano em experiências passadas. Pessoa maravilhosa. Adenauer Novaes, dispensa qualquer comentário. Estará aqui em outubro conosco. E a terceira pessoa, apesar, né, dos inúmeros ilustres expositores, ícones do movimento espírita não americano, mas global, nós não podemos de forma alguma deixar de agradecer a Divaldo. Divaldo, vocês estão longe de imaginar o quanto suporte ele deu e tem dado para a gente.
A Marisa, como ela falou, quando ela estava no Brasil e nós decidimos pela abertura do centro, ligamos para ele. Ele abriu as portas da Mansão do Caminho e ofereceu condições para que a Marisa, durante o período em que ela ia permanecer ainda no Brasil, adentrasse a Mansão do Caminho, participasse de cursos, atendimento fraterno, reunião mediúnica. Enfim, ele inúmeras vezes nos atendeu de uma forma bastante amigável, até certo ponto íntima, de irmão para irmão. Hoje, se nós precisarmos fazer qualquer consulta, é impressionante. Em questão de minutos, ele responde. Ainda, a última vez que eu falei com ele foi em outubro. Eu estive em Salvador. Trocas de e-mail. Eu falei, meu Deus, como pode? Né? Eu que não... Quer dizer, estava trabalhando, mas como a Marisa falou, estava de férias, né? Não tenho tempo. Né? Este homem, em questão de minutos ali, e tem sido assim. Né? Então, essas 3 pessoas, agradecemos a todas as outras, mas essas 3 pessoas, sem dúvidas, criaram condições para que o KSSF chegasse aonde está no dia de hoje. Isso sem falar sem um amparo no plano espiritual. Né? Mas, enfim, o tema de hoje, como vocês sabem, é Centro Espírita, Escola das Almas e Oficina de Trabalho. Eu pedi ajuda, por favor, Antônio, como que eu troco de slide aqui? É o seguinte, qual é a tecla? É isso na direita, não? Pode mais um. É isso aí, pode deixar. Obrigado. Viu? Centro Espírita. A Casa de Espiritismo Evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental na direção da vida maior. Uma casa espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhes as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão, ou de um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho no lar, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através de raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida maior. Essa mensagem foi dada por Emmanuel, foi publicada no Reformador em 1951. Neste slide, Emmanuel não só estabelece o que é centro espírita, mas nos fala da importância do Evangelho e do centro espírita em nossas vidas. Nós vamos tentar detalhar o conteúdo dessa mensagem. O trabalho de hoje ele se resume nessa mensagem. Tamanha a profundeza do seu conteúdo. Deixa eu ver mais aí. Antes de passar, né, para o slide seguinte, nós falamos sobre o comentário de Emmanuel acerca da importância do Evangelho. Alguém poderia definir ou o que entende por Evangelho? Oi?
Evangelho é a fonte de Deus, é o pão que desceu do céu, é a água pura que veio à terra por Jesus, é a luz que clareia a humanidade. Evangelho é o roteiro de Deus para o despertar do homem e encontro da felicidade. É o roteiro para a sublimação do ser. Evangelho é o código moral mais puro e mais sublime. A moral evangélico-cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens, tornar-nos irmãos e nos aproximar de Deus. Emmanuel, na Vinha de Luz, nos diz que Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Por essas definições, a gente tem condições de ver a importância do Evangelho em nossas vidas. Espiritismo e Centro Espírita. Para que possamos compreender esse elo, nós vamos fazer uma rápida abordagem das revelações de Deus para o homem. Eu pressuponho que, não só entre aqui os presentes, mas principalmente entre os internautas, pessoas que não têm conhecimento, nem mesmo básico acerca da doutrina espírita, não entendem como surgiu o Centro Espírita, qual a importância do Centro Espírita, né? Qual a relação do Centro Espírita em relação ao Espiritismo. As 3 revelações divinas. Entre as 3 revelações que a humanidade já recebeu, 3 se destacam. Elas apresentam entre si uma ligação e sequência. Primeira revelação, Moisés, ou mosaísmo. Há 2 partes, a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil, ou disciplinar, apropriada aos costumes e caráter do povo. Essa lei civil ou disciplinar foi criada por Moisés para que ele pudesse, como foi dito, controlar a mobilização popular da época. A lei de Deus é imutável, como nós sabemos. A outra, ela modifica-se com o tempo. A segunda revelação, Jesus, deu origem ao cristianismo. Jesus, ele nos disse que ele não veio destruir a lei de Deus, ele veio cumpri-la, quer dizer, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Quanto às leis civis propriamente dita, ele as modificou profundamente, combateu o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo, está aí toda a lei e os profetas. Muito embora os 10 mandamentos eles sejam aplicados e válidos nos dias de hoje, Jesus, em outras palavras, ele nos disse, se vocês atenderem somente o primeiro mandamento, Deus já ficará satisfeito com todos vocês, com todos nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a terceira revelação, Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. É essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou falsamente interpretadas.
Da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve-a, completa e explica em termos claros para o mundo o que não foi dito senão da forma alegórica, vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo, que o preside, como igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus. Terceira revelação ao Espiritismo. Como nós vimos, ele fala sobre a promessa, né? Ele nos fez uma promessa. Que promessa foi essa? Está no Evangelho, no capítulo 6, né? Consolador prometido. Está em João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Nesta passagem, Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou foi mal interpretado. Assim, o Espiritismo vem, num tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição. Chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, em fazendo compreender o que o Cristo não disse, senão por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as suas dores. Ou seja, o Espiritismo ele veio restaurar o Evangelho de Jesus nos seus fundamentos mais primitivos. Mas nós não podemos, de forma alguma, deixar de falar da figura responsável, né, pela elaboração desse trabalho, no plano, juntamente com os espíritos, né, codificador, Allan Kardec.
Kardec apresentou ao público a doutrina espírita. Escreveu 5 livros básicos, que são os chamados Pentateuco Espírita. Ele coletou, coordenou e divulgou os ensinos revelados pela falange de espíritos superiores, dirigidos pelo Espírito de Verdade. Vou pegar aqui. Quando nós nos questionamos sobre a importância do centro espírita, dito lá naquele primeiro slide, Emmanuel fala sobre a importância do centro espírita, né? Mas que importância é essa? A importância do centro espírita em relação ao espiritismo é tamanha que o próprio Kardec houve por bem dar instruções precisas a respeito do seu funcionamento. E essas instruções acerca do centro espírita estão contidas no livro dos médiuns, no capítulo 29. Ali tem todas as orientações, as instruções com relação à organização do centro espírita, os participantes, os tipos de reuniões realizadas, os meios, a influência do meio, né, tanto no mundo físico como também no espiritual, os tipos de reuniões, as reuniões, tanto as reuniões públicas como as reuniões privadas. Se nós formos analisar profundamente essa orientação, né, de Kardec, onde ele aponta a importância e a necessidade, nós forçosamente somos levados a voltar ao tempo e fazer uma comparação, né, com a atividade que existia à época do Cristo, Casa do Caminho. O nascimento da Casa do Caminho, objetivos e a atividade. A morte de Jesus deixou os seus discípulos abalados e confusos. O que fazer agora sem a presença de Jesus? Como encontrariam forças para o prosseguimento? O processo da sua condenação ocorreu de forma rápida e violenta, abalando a fé deles. Entretanto, acontecimentos extraordinários começaram a surgir, reforçando assim a esperança dos primeiros cristãos. Jesus, triunfando sobre a morte, refaz a fé e a esperança de seus discípulos, aparecendo para Madalena, Maria de Cleófas e Joana de Cusa, 2 dias após a sua crucificação. O chamado fenômeno de Pentecostes, acontecido logo após a ascensão de Jesus, veio fortificá-los na fé, trazendo a certeza de que verdadeiramente o Cristo não os havia abandonado. Certo dia pela manhã, quando todos estavam juntos no mesmo lugar, veio de repente do céu um ruído como de um vento que irrompe impetuoso. A casa onde estavam reunidos foi por ele preenchida, e ao mesmo tempo lhes apareceram como que línguas de fogo que se dividiam e pousavam sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram mediunizados e começaram a falar em muitas línguas, conforme os espíritos lhes davam o poder de exprimir-se. Pregando o evangelho em diferentes idiomas, os espíritos do Senhor demonstraram que se cumpria naquele momento a profecia de Jesus, de que sua palavra seria ouvida por todas as nações da terra. Por cerca de 40 dias após a ressurreição, Jesus continuou oferecendo provas inequívocas da sua presença materializada entre eles. Com a certeza da sua ressurreição, ressuscitava também o sonho daqueles homens simples de propagarem, enquanto vivessem, a mais linda história de amor trazida ao planeta Terra. Após esse curto período de convivência espiritual com Jesus,
a confiança voltava a reinar forte em seus corações. Uma força irresistível os impulsionava para a formação de uma bonita fraternidade. Assim, juntos, poderiam conjugar os mesmos ideais, ensinados e vivenciados por aquele mestre. Logo, encontravam-se todos reunidos em um local singelo. Jesus era a saudade, mas era também a alegria daquele grupo de homens e mulheres. Reunidos, oravam, cantavam, viviam e pregavam. Os ensinamentos de Jesus ainda falavam muito alto nos corações dos homens do caminho. Viviam um momento único de espiritualização. Pregavam com entusiasmo a boa nova. Os crentes iam aumentando. Consolidava-se assim a primeira igreja de Jerusalém, a Casa do Caminho, marco indelével da fase áurea do cristianismo nos primeiros tempos. Levavam uma vida pobre, despojada, sem confiar no poder do dinheiro. Não visavam interesses próprios. Curar doentes e expulsar espíritos maus faziam parte da prática profética dos homens do caminho. Eram íntegros e não deixavam corromper. Proclamavam e exigiam o perdão e o arrependimento das falhas. Não havia na Casa do Caminho nenhum ato litúrgico. Gostavam imensamente de jejuar. Adoravam cantar. Havia um ditado entre eles: se estás triste, ora. Se estás alegre, canta. A Casa do Caminho nasceu de irresistível e natural vontade de todo homem espiritual, que todo homem espiritual sente de se unir voluntariamente sob a égide de Jesus, para formar um grupo de pessoas afinizadas com a prece, o estudo, o trabalho evangélico e a vivência evangélica. Com estes propósitos, fizeram desta casa uma escola, um hospital, uma oficina de trabalho, um local de oração e comunhão com o Cristo. Os 4 grandes pilares ou objetivos da Casa do Caminho foram o ensino e vivência da mensagem de Jesus, a assistência social cristã, as curas espirituais, a formação de um ambiente espiritualizado. Aprenderam com Jesus que nada era mais importante do que o crescimento espiritual de seus membros. Usavam o trabalho assistencial de distribuição de alimentos, de remédios, de roupas e até mesmo os dons de cura como meio para alcançarem um objetivo maior, a evangelização do assistido. Procuravam transformar o assistido em assistente. E foi assim que aconteceu com Gesiel, amparado pelos homens do caminho, o qual veio a ser o maravilhoso Estevão, primeiro mártir do cristianismo. O institucional que nós vimos hoje, aquele primeiro slide, onde, fazendo agora uma analogia, uma comparação com o que o Centro Espírita é hoje e como era, o que era a Mansão do Caminho lá atrás, a gente vai observar que a Casa do Caminho, não só hoje o Espiritismo prima pela divulgação do Evangelho segundo a sua origem, mas como também os trabalhos assistenciais àquela época estão sendo realizados no dia de hoje através do Centro Espírita. Então, se nós formos ver, né, o que é o Centro Espírita, no institucional de hoje, ontem, né, naquela festa de certificação, enfim, todo mundo, a confraternização, né, e o motivo que deu origem àquela reunião de ontem, a gente vai ver que é exatamente isso que nós vimos nesses slides e no institucional apresentado pela Marisa no início do trabalho. Então, o Centro Espírita é o núcleo de estudo, fraternidade, de oração e trabalho com base no Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita.
É a escola de formação espiritual e moral à luz do Espiritismo. É o oásis de paz e esperança, onde encontramos Jesus de braços abertos para a doce e suave comunhão com a fraternidade e alegria. É o posto de atendimento fraternal a todos os que procuram, com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda e consolação. É casa onde crianças, os jovens, os adultos e os idosos têm a oportunidade de conviver, trabalhar e estudar. A casa de trabalho que proporciona aos seus frequentadores oportunidade de exercitar o aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho em suas atividades. O Centro Espírita é recanto de paz construtiva, proporcionando a união de seus frequentadores na vivência da recomendação de Jesus: amai-vos uns aos outros. É uma casa do Cristo. Deve caracterizar-se pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente na prática da caridade, na total ausência de imagens, paramentos, símbolos rituais, sacramentos e quaisquer manifestações exteriores. É a unidade fundamental do movimento espírita. Entende-se por movimento espírita, o conjunto de atividades que tem por objetivo estudar, divulgar e praticar a doutrina espírita, contidas nas obras básicas de Allan Kardec, colocando-a ao alcance e a serviço de toda a humanidade. As diretrizes, os órgãos responsáveis pela elaboração das diretrizes, dessas diretrizes do movimento, é a Federação Espírita Brasileira e as federações estaduais. Além desses órgãos brasileiros, há também o Conselho Espírita Internacional. É importante nós conhecermos essas diretrizes, porque quando nós adentramos o Centro Espírita, e se nós observamos que o Centro atende essas diretrizes, nós podemos ficar absolutamente tranquilo que esse Centro Espírita, ele de fato, ele atende a recomendação dos órgãos federativos e cumpre com o objetivo maior, que é esse que nós vimos no início. Enfim, o objetivo, estou muito rápido por causa do tempo, os objetivos do Centro Espírita: promover o estudo, difusão e a prática da doutrina espírita, como nós vimos, atender as pessoas que buscam esclarecimento, orientação e amparo para seus problemas espirituais, morais e materiais, atender as pessoas que querem conhecer a doutrina espírita, trabalhar, colaborar e servir em qualquer áreas de ação que a prática espírita oferece. O trabalho é instrumento de crescimento e de aprimoramento espiritual. As atividades do Centro Espírita, promover com vistas ao aprimoramento íntimo de seus frequentadores o estudo metódico e sistemático e a explanação da doutrina espírita, considerando o seu tríplice aspecto, e o Evangelho também, segundo a doutrina espírita. Promover a evangelização da criança à luz da doutrina espírita. Incentivar e orientar o jovem para o estudo e a prática da doutrina espírita e favorecer-lhe a integração nas tarefas da casa. Promover o estudo da mediunidade, visando oferecer orientação segura para as atividades mediúnicas. E manter um trabalho de assistência espiritual, o atendimento fraterno, por meio do diálogo, com orientação e esclarecimento às pessoas que buscam a casa espírita. Promover o serviço de assistência social espírita, conjugando a ajuda material e espiritual, fazendo com que esse serviço se desenvolva concomitantemente com o atendimento às necessidades de evangelização. Isso aqui nos Estados Unidos já aconteceu, nós estivemos envolvidos com essa atividade, mas, lógico, ela se faz mais, vamos dizer assim, mais necessária no Brasil e em outros países onde a carência material é muito grande. O Centro Espírita no plano espiritual. Eu recomendo a todos vocês lerem o Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz. Ali, muita informação acerca do trabalho realizado do lado de lá, quais são a aparelhagem, os equipamentos utilizados do lado de lá, com a finalidade de manter esse ambiente gostoso
São raras as pessoas que, ao adentrarem o centro espírita, não sentem a diferença no ambiente, né? E isso tem o porquê de ser. Além desse livro, Mecanismos das Mediunidades, eu também recomendo ler esse livro, Tramas do Destino, de Divaldo, onde ali fala de uma forma bastante detalhada sobre como são realizados os trabalhos do lado de lá, né? E, enfim, os trabalhadores, a indicação, a seleção dos trabalhadores, tanto do lado de lá quanto de cá, né? O convite, a seleção do mentor, enfim, o que eles consideram do lado de lá para realmente dar suporte à casa. Então, esses dois livros são fundamentais e importantes nós lermos. Finalizando, o Centro Espírita, revivendo o cristianismo primitivo, a exemplo da Casa do Caminho, é um lar de solidariedade humana em que os irmãos mais fortes são apoio aos mais fracos, em que os mais felizes são trazidos ao amparo dos que gemem sob o infortúnio. Eu não sei, é provável que alguém já tenha visto esse slide, né? O exemplo dos lobos, alguém já... Esse slide é utilizado normalmente em cursos sobre liderança, né? Normalmente liderança corporativa, mas ele se aplica também, né? Eu particularmente acho que ele se aplica aqui ao Centro Espírita. Então, aqui, os 3 primeiros são os mais velhos ou os doentes e marcam o ritmo do grupo. Se fosse ao contrário, seriam deixados para trás e perderiam o contato com a alcateia. Numa emboscada, dão a vida em sacrifício pelos mais jovens. Eles são seguidos pelos 5 mais fortes, que os defenderão em um ataque surpresa. No centro, seguem os demais membros da alcateia, e no final do grupo, seguem os outros 5 mais fortes que protegerão o grupo. Em último, sozinho, segue o lobo alfa, o líder da alcateia. Nessa posição, ele consegue controlar tudo ao redor, decidir a direção mais segura que o grupo deve seguir e antecipar os ataques dos predadores. Em resumo, a alcateia segue ao ritmo dos anciãos e, sob o comando do líder, impõe o espírito de grupo, não deixando ninguém para trás. O verdadeiro sentido da vida não é chegar primeiro, mas chegar todos juntos ao mesmo destino. É isso que Deus espera de todos nós, né? Então, que o nosso Centro Espírita seja visto, né? Realmente seja uma alcateia. Obrigado a todos. Fiz em 35 minutos, preocupado com o tempo, a Marisa me pressionando ali e tal. Mas, enfim, a gente precisa se disciplinar, né? Enfim, primeira vez, como eu disse, um pouco agitado, tal, nervoso. Mas vamos que vamos. Obrigado aí a todos, uma boa noite, hein?